apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos te louvar, Senhor, independente das circunstâncias. Adoraremos o teu nome independente das circunstâncias. Eu sei que existem circunstâncias fora da sua casa e também existem circunstâncias dentro da sua casa. Mas independente de quaisquer que sejam, adore. Adorar ao Senhor é o plano certo. Adorar o Senhor é o que nós podemos fazer e temos essa liberdade para adorá-lo. A palavra de Deus nos diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Existem muitas mentiras por aí. O mundo está cheio de mentiras. E existe uma verdade. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. O Senhor Jesus é a verdade absoluta. É nele que nós cremos. É nele e por Ele que nós existimos, na verdade. Porque Ele nos criou. Em nome de Jesus. Adore o Senhor, não importa as circunstâncias. Adore o Senhor na sua casa. Adore o Senhor onde você estiver. A adoração faz parte da característica de um servo. O servo de Deus, ele é um adorador. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Te louvarei, Senhor. Te louvarei, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Não importa. Não importa as circunstâncias. Vamos te adorar, ó Pai. Vamos te adorar. Em nome de Jesus. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Quero, irmãos, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por estarmos mais uma vez na presença dEle, por estarmos neste culto. É um privilégio para nós podermos cultuar o Senhor em nossa casa. É um privilégio para nós, porque a nossa casa é a extensão da igreja. Sendo a extensão da igreja, o Senhor está presente aí onde você está. O Senhor está presente ao seu lado. E o Senhor quer fazer os milagres dele acontecer na sua casa, na sua família, com seus filhos, com seus parentes. Onde busca a presença do Senhor, Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o Senhor coloca a palavra dEle à frente de qualquer nível de tribulação. O Senhor coloca a palavra dEle à frente de tudo isso. Agora cabe a mim, cabe a você, colocarmos também esta palavra à frente de tudo que está acontecendo. Assim, meus irmãos, nós vamos encontrar algo que o mundo não dá, que é uma paz que excede a qualquer nível de entendimento. Que essa paz possa estar governando a tua casa neste momento, governando a tua vida. A paz de Cristo, que é uma paz real. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade também de poder colocar diante do altar de Deus a tua vida, a tua casa, as tuas finanças, a tua saúde. Durante esse tempo temos orado uns pelos outros. Durante esse tempo temos tido comunhão em oração. Além de orarmos uns pelos outros, temos orado pela nossa nação, pelo nosso presidente, pelas autoridades constituídas. Temos buscado a face do Senhor e colocado perante o altar de Deus cada um deles. E olha, independente se é autoridade instituída ou não, Deus está no controle. E o Senhor não se deixa escarnecer. Deus sabe o que está acontecendo em cada nação da terra. Deus sabe o que está acontecendo em cada parte da nossa terra. Às vezes as notícias vêm, não sei se são verdades ou não, mas isso praticamente eu vou dizer para você, não importa tanto. O que importa é que eu e você sejamos verdade diante de Deus. O que importa é que a verdade de Deus é que tem que prevalecer na nossa vida. Em nome de Jesus. Então que o Senhor venha nos abençoar em todos os níveis, em todas as áreas da nossa vida. Abençoando, como eu disse anteriormente, as tuas finanças, a tua fidelidade. Essa semana recebi algumas ligações, recebi a ligação de um dos meus diáconos. E ele disse algo tremendo, ele disse assim: pastor, precisamos da comunhão, precisamos estar juntos, eu sinto falta. Hoje mesmo recebi também uma ligação, um WhatsApp comentando sobre isso. Nós sentimos falta, sim. E precisamos ter comunhão, sim. Essa comunhão faz parte do corpo de Cristo. Olhar nos olhos, ver um ao outro, compartilhar. Tudo isso não nos foi tirado. Nós podemos tudo isso. É evidente que agora, devido a essas situações, estamos protelando um pouco em obediência à própria justiça, que está falando, tratando e tudo, mas isso não impede a nossa comunhão. Então, meus irmãos, aquela saudade apertou, manda um WhatsApp, dá uma ligada para o teu irmão, liga para ele, fala com ele: olha, eu estou aqui, eu te amo em Cristo Jesus, estamos juntos, vamos progredir juntos, vamos crescer. Então, neste momento de isolamento, não se isole espiritualmente. É o momento de se manifestar, como foi dada uma profecia: arvorai bandeira, não fique calado. Você pode manifestar diante do Todo-Poderoso e diante do teu irmão. Nós podemos juntos compartilhar mais. E precisamos disso, sim. Ninguém vive só. A Bíblia que diz isso. Enquanto que o mundo fala isola, mas isola completamente. Não. Nós podemos nos isolar fisicamente, mas não completamente. Esse isolamento espiritual não pode acontecer na minha vida e nem na tua vida. Nós sentimos falta um do outro. Isso faz parte do amor de Cristo. O amor atrai. Em nome de Jesus. Então, meu querido, minha querida, sinta-se amado, abraçado, beijado. Em nome de Jesus. Porque nós somos um corpo só, unidos por Cristo Jesus. Que Deus abençoe, que Deus faça prosperar a tua casa nesse momento. Que o Senhor restabeleça aquilo que precisa ser restabelecido em teu lar. Que o Senhor faça o milagre dele na cura e na santificação do seu lar, das vidas que estão dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Pois além de casa, é um lar onde habita o Espírito do Senhor. E onde habita o Espírito do Senhor, boas novas acontecem. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Continue com a sua fidelidade, continue com o seu amor, continue fazendo a obra do Senhor. Não deve parar.
A obra continua, os sinais estão vindo, as coisas estão acontecendo. O cristão não tem isso como algo que o pare, mas o que está acontecendo é para nós renovarmos as nossas forças e realmente, verdadeiramente voarmos como águia, olharmos de cima para baixo e vermos que o céu não está em pânico, Deus está no controle. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amamos muito vocês e estamos com saudades também. Meus irmãos, nós vamos meditar hoje um texto, está lá no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1. Nós vamos abrir esse texto, Marcos capítulo 1, só para tematizarmos melhor aquilo que nós vamos trabalhar nessa noite, na sua casa, na minha vida, na tua vida, porque a palavra de Deus é isso, né? Como já falamos anteriormente, a palavra de Deus não é para a gente melhorar, a palavra de Deus é para nos transformar a cada dia, em nome de Jesus. O Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, o versículo 12 e o versículo 13. Diz assim o texto da palavra do Senhor. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviram. Oremos nesse momento, em nome de Jesus. Poderoso e eterno Pai, a Tua palavra será ministrada neste momento. Meu Deus, cada lar, cada casa, cada vida que está ouvindo, ó Pai, Senhor, que o Senhor traga, ó Pai, essa unção maravilhosa do Teu Espírito para haver discernimento, para haver segurança do que está ouvindo. E quando há segurança, isso se torna prática. Que o Senhor abençoe cada casa e cada lar, e que possamos ser transformados pela Tua palavra. Que o Senhor abençoe este momento, Pai, o qual nós vamos estar passando juntos. Porque, ó Deus, quando ligamos algum aparelho, ligamos, Senhor, algo em nossa casa, aquilo entra em nossa casa, Pai. Então, neste momento, a Tua palavra está entrando em cada lar, em cada casa. Então, haverá transformação, haverá mudança. Haverá mudança. Assim, Senhor, eu creio. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui, irmãos, nós vemos que também lá em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, nos fala sobre esse momento no qual o Espírito impeliu Jesus Cristo para ir ao deserto. Irmãos, há algo tremendo e sobrenatural. Primeiro, o Espírito lhe impeliu. Então foi algo de Deus. Alguns pensam, não, mas o diabo levou ele. Não. Satanás não tem poder sobre os servos de Deus, sobre Jesus Cristo, que naquele momento o Senhor veio como servo para servir a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, olha, o Espírito Santo impeliu, vá, e ele foi obediente. Essa palavra é tremenda porque a obediência de Jesus, quando ele foi impelido ao deserto para ser tentado por Satanás, essa obediência fez uma abertura, destravou uma abertura em todo o ministério de Cristo. Sabe, irmãos, obediência destrava. Temos que obedecer a palavra. Não deixe a sua cabeça trazer coisas que Deus não forneceu. Todo destravamento vem pela palavra.
A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então nós somos libertos pela palavra de Deus. Aqui Jesus foi impelido ao deserto, e eu queria tematizar, colocar um tema nesta palavra que seria o perigo da visão terrena. O perigo da visão terrena. Jesus, ele foi impelido pelo Espírito aí ao deserto. E Satanás começou a fazer algo, a querer que ele tivesse algo que, na verdade, o Senhor é Deus. Satanás sempre tenta enganar. E é o papel dele. Ele veio roubar, matar e destruir. Mas naquele momento ele mostrou algo que eu queria trabalhar nessa noite. Chama a visão terrena. Olha tudo que você está vendo. Foi isso que ele falou para Jesus. Lembrando disso, nós temos na questão da visão terrena um exemplo, a própria Eva. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6, que nós vamos abrir lá, Gênesis 3, versículo 6, lá no início, se você puder, pegue a sua palavra aí, que eu sei que sempre você traz, pegue a sua palavra em Gênesis, no capítulo 3, e vamos confirmar o texto, e o versículo 4 até o versículo 6. Gênesis 3, 4 a 6. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecidos, você vai conhecer o bem e o mal. Queridos, o que tem acontecido em nossos dias é que, infelizmente, existem muitas serpentes, enganadores, pessoas que falam manso, pessoas que querem outros interesses, pessoas que aproveitam oportunidades para prejudicar. Porque existe uma malignidade interna, existe algo que precisa ser cancelado da vida. Essa malignidade, nós sabemos que isso é pessoal, é interno. Precisa de libertação, precisa de cura, precisa deixar, abandonar tudo isso. Faz parte, é pecado, precisa ser abandonado. E aqui Eva, naquele momento, a primeira situação dela, ela olhou, segundo o texto, no versículo 6, que nós vamos ver de novo, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Ela foi instigada pela serpente, e é assim que acontece conosco. Quando muitas vezes somos instigados a fazer algo que Deus não se agrada, pois o Senhor havia falado anteriormente, dessa você não deve nem tocar. Mas somos instigados, muitas vezes no seu trabalho, no supermercado, quando você compra algo e de repente o caixa te deu um troco a mais, aí no seu pensamento vem lá na cabeça e vem assim: ah, não, ela que errou, não fui eu. O que tem a ver? Ganhei um dinheiro a mais. Instigado a fazer errado. Queridos, nessa época que vivemos, cuidado com as propostas que muitas vezes Satanás tem colocado na sua vida, na sua casa, na sua família. Diga não. Diga não. Não aceita algo que a primeiro momento, como aconteceu com Eva, a árvore era boa para se comer.
agradável aos olhos. Olha que situação, agradável aos olhos. E a árvore desejável para se ter entendimento. Irmãos, Deus nos dá a medida certa. É evidente que nós temos que crescer em graça, em sabedoria, porque nós não sabemos até que ponto é essa medida. Imagina, o Deus Todo-Poderoso me deu a medida certa, até eu chegar lá. Você. Temos que crescer em graça, em sabedoria. As revelações do Espírito vêm quando nós crescemos, conhecemos a palavra é regra de fé e prática. Esse crescimento que vai trazer para nós discernimento entre o que é certo e o que é errado. A palavra nos revela as atitudes que temos que tomar, a postura que temos que ter. O entendimento Deus nos dá. É uma verdade pura. E é uma verdade tão tremenda, irmãos, que derruba qualquer ardiz do inimigo. Eva, ela viu que a árvore era desejável, tudo olhando. Ali entrou, irmãos, um componente que às vezes acontece conosco. Nós não podemos querer algo que não é para nós. Sabe, às vezes você tem orado por algo, não é para você. Coloca no altar de Deus. Confia nele. E o mais ele vai fazer. Tomou-lhe do fruto e comeu. Aqui está o pecado acontecendo. Os olhos desejaram, viram. Depois desejou. Lá no início ouviu algo que antes o Senhor já tinha falado. Quando Deus diz não, é não. Quando Deus diz sim, é sim. Por isso que no Evangelho segundo Mateus diz, uma palavra maravilhosa, diz assim, é sim para sim, não para não. E acabou. Que passar disso vem do maligno. E Eva olhou, viu, comeu do fruto e depois deu para o seu marido, segundo o texto da palavra. Que também olhou, viu, desejou e comeu. Estabeleceu o pecado, estabeleceu a desobediência, estabeleceu algo que até hoje corre nas veias, no sangue, e precisa ser anulado. É trocar o sangue, espiritualmente falando, pelo sangue de Cristo. Que Satanás mostrou o deserto, mostrou tudo, as montanhas, subiu, olhou, mas ele não quis. Ele respondeu com a palavra. Que a tua resposta seja com a palavra. Eva passou por essa situação e ela caiu, irmãos. Adão caiu. E essa queda teve muitas consequências. Toda queda nossa gera consequências. Sabe, muitas vezes nós estamos orando algo ao Senhor, pedindo a Deus, e aquilo que é pecado em nossa vida, nós não resolvemos ainda. É o momento de resolver. Coloca tudo diante do altar de Deus. Abre sua vida. Em nome de Jesus. Confessa a Ele. Ele te dá a oportunidade de você ir no seu quarto, se ajoelhar e rasgar tudo, confessar tudo, deixar tudo. Em nome de Jesus. Eva passou por essa situação e ela caiu. Outro exemplo, segundo exemplo na Bíblia que nós temos de pessoas que estão com a visão terrena, que é aquilo que está na terra, aquilo que está aos olhos, à vista. A questão de Ló.
Lá em Gênesis capítulo 13, vamos abrir lá. Gênesis capítulo 13. Oh, glória. No versículo 10. A visão terrena, irmãos, a visão da terra nos prende na terra. A visão da terra nos faz deixar na terra. E nós vamos ter consequências das situações terrenas. Essa é a visão terrena. Ló, no versículo 13, no capítulo 13, versículo 10, diz: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai Zoar, vai para Zoar, para a cidade de Zoar. Então, olha, ele viu que a terra era boa. Aqui relata, irmãos, sobre a questão de Abraão e Ló. Abraão, ele deixou a escolha e Ló escolheu. Mas Ló não escolheu o que poderia ser. Ló escolheu o que ele viu. Muitas vezes nós temos feito essa escolha. Não o que poderia ser, mas o que nós estamos vendo. Uma visão terrena. A visão do já, imediatista. É isso aqui. Não que a campina não fosse bonita, nem nada disso. Mas a forma que ele escolheu e dentro do que estava no coração dele. E a situação que tudo isso ocasionou. Essa escolha já estava dentro do seu coração, numa ebulição completa. Mas ali se manifestou. Às vezes temos coisas na nossa vida que vêm de tempos em tempos. E aí quando surge um momento, ela se manifesta. E às vezes pode ser ruim. Então nós temos que purificar o nosso interior. Purificar nossa vida diante da presença do Senhor. Segundo texto, versículo 10, do capítulo 13, depois o 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina que ia armando as suas tendas até Sodoma. Separaram-se, um escolheu uma parte, outro escolheu outra parte. Ou melhor, Ló escolheu, Abraão ficou com outra parte. O que aconteceu nessa escolha? A Bíblia diz que levantou os olhos, então ele teve muita curiosidade. E ali entrou o lado dele, isso aqui está muito mais bonito que isso aqui. Alguns podem dizer assim, não, mas era um conhecimento dele e tudo mais. Mas existe uma outra palavra que classifica isso aí. Pode ter sido ganância. Que os olhos veem da terra, é o melhor que eu quero. Mas esse melhor, não necessariamente, é o que Deus quer para mim, o que Deus quer para você. Se houver um componente de ganância no seu olhar, você perdeu a visão espiritual. Vai ter consequências da terra, terrena. Como muitas vezes está acontecendo nos nossos dias. Tem consequências, irmãos. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Essa pandemia aí vai ter colheita. Não tem como. Se houve maldade, se não houve maldade, se sei lá o que aconteceu, mas tudo tem colheita. É evidente que nós como servos temos que estar vigilantes e sóbrios diante de toda a situação. Mas Ló levantou os olhos e viu toda a campina. Viu que tudo era maravilhoso. E aí, através da sua ganância, os textos continuam. E aquela cidade foi destruída. O que eu quero
chegar, irmãos, é nessa palavra, ganância. Querer e prejudicar, independente quem seja. Cuidado, que isso não aconteça na minha nem na tua vida. Às vezes nós traçamos projetos, traçamos planos, sabe? E até que aquele projeto, aquele plano está no altar de Deus, está a bênção, é aquilo ali mesmo. Mas de repente você quer algo mais daquilo. Aí você acaba transformando aquilo que seria bênção em uma maldição. Por isso, lá em Provérbios 16, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ló, ele olhou, desejou, quase igual Eva. Aquilo lá é bom, é melhor, não estou nem aí para o meu tio, e tal, mas aquilo foi o fracasso da vida dele. Outro exemplo também, nessa visão terrena, sobre Acã. A gente costuma, no tempo antigo, no tempo de papai, que falava Acã escondeu a capa, né? Escondeu não sei o que, escondeu não sei o que. Tantas coisas a gente já ouviu falar de Acã. Mas é muito sério o que aconteceu com ele. O que ele fez foi algo, irmãos, que aos olhos humanos não veem. Não veem. Mas Deus vê todas as coisas. E é o que acontece comigo e contigo. Às vezes, aos olhos humanos, ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Ninguém escapa do olhar de Deus. Lá em Josué, no capítulo 7, versículo 21. Josué 7, 21. Acã dizendo a Josué: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-o e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. A cobiça do homem. A cobiça é algo que nos tira do altar, nos tira da presença. Cobiçar, irmãos, é querer aquilo que não é teu. Anda junto com a irmã dele, chama inveja. O Senhor nos capacitou a não termos essa questão de cobiça e nem inveja. Vi entre os despojos uma capa babilônica, então começou olhando as coisas da terra. Mais uma vez, cobiça aquilo que vê. E colocou, e tinha os valores que ele colocou, escondeu e guardou. Para quem? Para ele mesmo. Isolou algo que era como despojo para ser distribuído. Mas ele pegou para si. De repente ele poderia até ganhar isso. Nessa questão. A questão toda é descumprir algo que Deus mandou fazer. A cobiça é o descumprimento da palavra. Então que o Senhor retire da minha vida e da tua vida qualquer cobiça. Não estou dizendo de você projetar as coisas, de você querer o melhor. Não é isso. Eu estou dizendo de você cobiçar aquilo que é dos outros. É pecado. Acã teve consequência do seu pecado. Essa cobiça que ele teve.
A visão terrena, irmãos, nos traz para a terra. A visão terrena, ela nos mostra as coisas da terra. A visão terrena nos prende na terra. E começamos a ter uma racionalidade que cancela o espiritual. E começamos a perder fé. E aí entramos naquele campo. Se eu não tocar, eu não acredito. Se eu não ver, eu não acredito. Se eu não ter, eu não acredito. É um campo totalmente fora da palavra de Deus. Totalmente fora. Temos que tomar cuidado com essa visão terrena. A Bíblia diz que nós temos que pensar nas coisas lá do alto. E em Provérbios diz que onde anda o teu pensamento é ali que você vai. Então se você pensa nas coisas da terra, o que você vai ficar? Agora se você pensa nas coisas do alto, tudo que é bom, amável, de boa fama, e isso pratica, é o que você vai ter. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós não venhamos até essa visão terrena, medíocre, porque ela passa, mas é eterna. O próprio nome já diz eterna, permanece para sempre. Muda a tua visão. Muda a tua visão. Em nome de Jesus. A visão de morte põe vida. Porque você vai partir da morte para a vida. Muda a tua visão. Comece a olhar as coisas do alto. O Pai das luzes, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Quarto e último ponto. Vimos que a visão terrena, partimos do exemplo ali da própria Eva, depois partimos para Ló, depois Acã. Por último agora, irmãos, nós vamos falar da visão de Cristo. Satanás compeliu, levou, ou melhor, o Espírito Santo o impeliu a ir até o deserto, e Satanás começou a colocar situações ou coisas na vida para que Jesus escolhesse. Como Jesus escolheria, ele ia mudar o plano redentor dele se escolhesse aquilo que o diabo queria. E até hoje é isso. Satanás quer tirar o plano redentor que Jesus tem para mim, para você, para sua casa, para sua família, para os seus parentes. Ele quer colocar a visão terrena. Fica nessa terra. É do jeito que está aí que tem que ser. É dessa forma. Você tem que ser racional. Lembre-se que eu não estou dizendo que nós não raciocinamos. É tremendo dizer que o nosso raciocínio é maravilhoso, sabe por quê? Que existe uma palavra que eu gostaria que você guardasse em seu coração, chama discernimento espiritual. Você começa a discernir palavras, atitudes, discernir espiritualmente. E discernir espiritualmente, você não vê o que está acontecendo em si, mas você vê com a visão de Deus. Você acha a raiz. Glória a Deus. Mas isso é outra pregação. Vamos continuar aqui. A visão de Cristo, lá em Mateus capítulo 4, versículo 8, também nos trata disso. Vamos ver lá o texto. Nós já estamos chegando. Mateus capítulo 4. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado
me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o diabo deixou o diabo e os anjos que vieram com ele. Ou melhor, e os anjos vieram e serviram Jesus. Irmãos, eis a resposta certa. A visão terrena, o diabo mostrou tudo, esses reinos aí, ó, tudo aí é teu. Tudo. Simplesmente você tem que prostrar e me adorar. Ou seja, a proposta não era prostrar e adorar. A proposta era dizer assim: desobedece a Deus, que o plano de salvação não tem para ninguém. A sua missão não será cumprida. Olha onde queria chegar. Quebrar algo que Deus instituiu. Hoje o plano de Satanás é esse, é quebrar algo que o Senhor instituiu. Você é templo do Espírito Santo. Viva como servo, como templo do Senhor. A resposta de Jesus para ele: somente ao Senhor adorarás, só a Ele prestará cultos. E disse: sai fora. A tua resposta para a visão terrena qual é? Quer se apegar às coisas dessa terra, vai deixar as coisas do céu. Não estou dizendo com isso que você não tenha que trabalhar, claro que você tem que trabalhar. E em nome de Jesus que seja o melhor. Não é essa a questão. A questão espiritual é onde o seu coração está dominado. Ele tem que estar dominado pelo Espírito do Senhor, não pelo espírito dessa terra. Não por aquilo que você vê, mas aquilo que você crê. É fé. Em nome de Jesus. Circunstâncias, momentos, situações vão passar. Agora, diante de tudo isso, você está passando. Mas em nome de Jesus, se você estiver no Senhor, na videira verdadeira, tudo vai contribuir para o teu bem. Em nome de Jesus. A visão de Cristo, Ele colocou que, olha, eu não vejo como o mundo vê. Ele disse para Satanás, a resposta que ele deu: olha, só o Senhor. Eu não me prendo nas coisas dessa terra. Eu não me prendo nas situações dessa terra. Eu não quero essa terra, a minha morada é no céu. A tua morada, meu irmão, minha irmã, é no céu. Existe um lugar preparado. Aqui nós estamos passando. Vai passar. Vai passar. O que não pode é passar sem Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Passar sem Cristo vai ficar. Quando aquele grande e terrível dia chegar, a Bíblia diz: irmãos, nós estamos em Cristo, subiremos com Ele. Então, em nome de Jesus, não se prenda nas coisas dessa terra. Concluindo, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16. 1 João 2, 16. O Senhor Jesus nos diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, o pecado da carne, a concupiscência dos olhos
pecado dos olhos, e a soberba da vida, soberba, querer ser igual, superior, e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo, a visão terrena. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência ou o seu pecado. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu quero terminar declarando essa palavra para você. O mundo passa, bem como os seus pecados. Mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Você que está me ouvindo, meu querido, minha querida, servo, serva, quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pastor, mas como eu vou saber a vontade de Deus? Bíblia, palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos deixar de examinar as Escrituras quando ouvimos algo. A resposta certa está na palavra. Não está em palavras ditas aí, mas está na palavra. E se nós fizermos a vontade de Deus, diz a palavra, permanece eterna. Ou seja, está com Ele e Ele em nós. Você está aí. Lembre-se disso. Na sua casa, na sua vida, seus filhos, parentes. O Senhor Jesus quer que você tire a visão da terra e tenha uma visão espiritual dele. Comece a olhar com os olhos dele e comece a ter discernimento dele para todas as coisas. Que o Senhor te abençoe com esta palavra, abençoe a sua casa, abençoe seus filhos, abençoe em nome de Jesus cada um de vocês. E saibam que o Senhor está no controle de toda a situação. Tire a visão da terra e ponha a visão no céu. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Poderoso e eterno Pai, que o Senhor abençoe cada casa, cada família, cada lar. Cada um que está neste momento ouvindo a Tua palavra, Pai. Meu Deus, que alcance, Senhor, corações desejosos. E realmente, Senhor, cada um esteja aí em sua casa, em seu lar, retirando, Senhor, ó Deus, e entendendo e discernindo que toda visão terrena, Pai, aquilo, Senhor, que traz cobiça, engano, seja retirado dessas vidas. E, Senhor, que nós possamos ver como Cristo. Somente ao Senhor adorarás e só a Ele prestará culto. Essa visão quer dizer, meu Deus, se não for para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua honra, não deve pertencer a nós. Oramos agradecidos que o Teu grande amor, a Tua graça e a Tua paz reinem em cada lar, em cada casa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoadíssima por Deus. Amamos vocês. Um beijo no coração.